A gente pode finalizar um desenho de muitas formas, e uma das que eu mais curto fazer, que combina com o que eu venho fazendo hoje, é o que eu dividi aqui em algumas etapas que podem ser reproduzidas tanto no computador, como eu vou fazer aqui para vocês, mas também pode ser feito no celular ou no tradicional também. Claro que em cada um, né, usando materiais diferentes e adaptando algumas coisinhas também. Eu sou a Maki, eu já gostaria de pedir o seu like nesse vídeo como forma de apoiar o projeto, para que novos vídeos como esse apareçam por aqui. E caso você ainda não seja inscrito, que se inscreva também e ative todas as notificações para você não perder as novidades que saírem aqui no canal. Então eu já deixei aqui tudo previamente já organizado para que a gente não fique perdendo muito tempo com algumas coisas que não são importantes. Então você já vai ter aí o seu desenho pronto, já vai ter feito a linha dele em uma camada separada. Vou desativar tudo aqui, ó. Tem uma linha nessa camada. Vamos focar aqui só nessa parte da pastinha roxa, que é onde eu vou fazer tudo. E a gente tem a cor base do desenho também, né? A linha fica em cima dessa cor base para não ultrapassar a linha, ó. Se fosse o contrário, a cor passava. Então, a hierarquia de camadas aqui é muito importante também. A linha em cima. Eu gosto de travar essa camada da linha, para eu acabar não pegando e colorindo nela sem querer, né? Porque na troca de uma camada para outra, a gente pode acabar, e acontece muito, da gente acabar riscando na camada que é errada. Então é bom sempre travar o que você não estiver usando, depois você destrava. Então geralmente nos programas vai ter um cadeadinho para você travar essa camada. Com isso feito, a gente vai definir de onde vem a luz. Essa é a parte principal aqui para a gente começar, para a gente saber onde é que vai estar a sombra. Então, se eu escolher, como eu escolhi aqui, né, que a minha luz está vindo aqui, desse lado, para cá, e vindo de cima, então tudo que está aqui do lado contrário, deixa eu colocar uma cor mais escurinha, vai estar em sombra. Então, se a luz está vindo dali, tudo que tiver para cá, a gente coloca em sombra. Então, isso é muito importante. De você ter em mente antes de começar a finalizar o seu desenho, né? Se você vai fazer essa parte de luz e sombra como a gente vai fazer aqui, né? Uma coisa mais flat, bem simplificada mesmo, mas é importante você entender um pouquinho disso. Inclusive eu fiz até um teste aqui, ó, do tipo de estudo que você poderia fazer. Que é interessante, né? Pegar aqueles estudos que todo mundo fala que é interessante fazer, né? Mas que vale sempre reforçar. Fazer estudos com formas geométricas básicas, né? Tipo esfera, cubo, para você entender como é que funciona essa iluminação. Então, dependendo do tamanho da luz, da intensidade dessa luz e de onde ela está posicionada, de onde ela está vindo, você vai iluminar isso aqui de forma diferente. Então, é interessante fazer isso. Para esse estudo aqui, eu fui no Blender, peguei uma esfera, posicionei a lâmpada em uma determinada posição, aí depois eu tinha como é que funcionava. Ele já vai me dar ali, né, toda a iluminação no programa automaticamente. E aí eu posso fazer estudos em cima disso também. Ou se você não tiver, né, como usar o Blender aí, você pode pegar um objeto que você tiver em casa mesmo, posicionar a lâmpada em diferentes locais para você ver como é que bate essa luz, como é que é a sombra da forma, como é a sombra projetada, você vai entender esses conceitos, né? Mas pesquisa também imagens na internet para você entender quais são as sombras que estão envolvidas nisso aqui tudo também. Bom, isso aqui é só mais um bônus mesmo do que você poderia fazer para melhorar e ter mais recursos, né, para você fazer a sua arte. Bom, vou desativar aqui, voltar tudo. E aqui, pronto. Agora a gente pode focar ali na camadinha de colorir, né? Já mostrei que a gente tem a camada da linha e a cor base. Só isso que a gente tem até agora. Definir de onde vem a luz, a gente já sabe para onde vai estar a sombra. Então agora a gente vai fazer a sombra da forma. Então aqui é interessante pensar que qualquer personagem ou objeto, veículo, qualquer coisa que você for desenhar, ele é formado por um conjunto de formas básicas. E se você entende essas formas básicas, se você consegue combinar e fazer estudos dela, você consegue entender aonde é que você vai colocar luz e sombra. Então quanto mais você entender e conseguir dar volume nessas formas mais básicas, igual eu mostrei agorinha, mais você consegue representar isso em qualquer outra coisa que você estiver desenhando aí. Então, pensando nisso, a gente vai fazer a sombra da forma. Para fazer essa sombra da forma, eu vou pegar aqui, eu tenho a minha... aqui no Photoshop funciona assim, né? Para eu fazer a sombra, eu não vou fazer ela em outra camada e solta, porque eu já tive o trabalho de deixar a cor base toda certinha aqui no desenho. Então, eu vou aproveitar essa base e dentro dela é que eu vou fazer esse sombreamento. Então, eu vou pegar aqui a minha cor base. No Photoshop, quando a gente clica, segura o botão Alt e coloca o ponteiro do mouse aqui entre uma camada e outra, ele vai
fazer essa máscara de recorte. Então tudo que eu fizer nessa camada de cima, que eu criei aqui e fiz esse com Alt, né, e cliquei, vai ficar restrito à camada de baixo, do conteúdo que tem embaixo. Então a gente consegue fazer de forma segura. Então por isso que eu gosto de fazer primeiro a cor base antes, né, bem certinha, para depois eu não ter problema de que vai ficar vazando ou toda hora ficar aqui pincelando, né, para não passar. Dependendo do programa que você está usando, isso aqui vai funcionar de forma diferente, mas sempre tem uma forma de você fazer isso aqui também. Agora que eu já sei de onde vem a luz, que é aqui do meu lado, né? Que é aqui desse lado. Eu já sei onde está a sombra e eu sei agora que eu vou começar com a sombra da forma, que é a sombra que dá a forma do objeto. A gente vai escolher uma cor para essa sombra. Eu vou usar nessa camadinha que a gente acabou de fazer, né, clipada aqui, né, na nossa cor base para ela ficar restrita, eu vou usar ela no modo Multiply. Isso você não precisa usar esse modo, você pode usar o modo normal mesmo ou todos os outros modos que estão disponíveis aqui. Mas eu vou usar no modo Multiply, que vai ser o foco da gente aqui, que é um modo bem simples da gente usar. E também, em qualquer programa que você estiver usando aí, se ele tem o mínimo de recursos, vai ter esses modos de camada aqui também. O que esse modo de Multiply faz, e por isso que eu escolhi ele, é que ele multiplica a cor base, né, deixando ela mais escura. Então, se eu selecionar aqui a cor da pele dele e passar, ele vai me dar esse tom mais escuro. Então, automaticamente, a gente já tem uma cor de sombra interessante, ó, pra gente fazer, né? Se eu pegar aqui o azul, ele já vai me dar um azulzinho, então já me serve para sombra. Se eu pegar esse rosa e passar, ó, então ele vai multiplicar a sua cor base. E é basicamente isso que eu vou fazer aqui nesse desenho. Então vamos voltar. E vamos pensar aqui, de onde vem a luz, vamos fazer a sombra da forma desse objeto. A gente já sabe como escolher a cor, essa é a forma mais básica que tem. Mas você não precisa ficar restrito a isso aqui não. Se você achou que ficou muito escura assim, né, essa forma aqui, você escolhe uma cor um pouco mais clara. E aí você vai ajustando para o tom que você quer. Então nem sempre você precisa usar a mesma cor para multiplicar. Você pode escolher outra cor qualquer aqui e testando o que é que funciona para a sua sombra melhor. Dependendo do tom que você quer passar, olha, pode ficar interessante usar uns outros tons também. Então é basicamente isso que a gente vai fazer agora. O vídeo vai ficar um pouquinho mais acelerado nessa parte. E aí vocês acompanham mais ou menos aqui o que eu tô pensando pro meu. E antes de continuar, o brush que eu tô usando vai ser o mais básico possível. Então aqui no Photoshop, né, tem os brushes gerais dele e eu vou usar um que não seja esfumaçado, né? O esfumaçado é esses assim, ó. Tipo um airbrush. Mas eu vou usar um que seja completamente chapado, sem essa variação. É o que a gente vai fazer aqui, né? Se você quisesse fazer uma outra pintura que seja assim mais suave, né, com transições mais suaves, você pode usar o airbrush também, vai ser o mesmo pensamento. Mas no meu caso eu vou mostrar aqui um dos estilos de finalização que eu mais faço nesse estilo de desenho aqui. Por enquanto, eu não vou me preocupar muito com a cor. Eu vou escolher só esse azul mesmo e depois eu mudo ela. Pra eu não ter que ficar selecionando toda hora uma cor diferente. Então, eu vou me preocupar apenas com a parte da sombra. Só com o formato que eu quero. Depois eu acho que assim pode ser mais fácil. Depois eu me preocupo com a parte das cores. Então, olha, nessa parte aqui eu gosto bastante dessas formas arredondadas. A luz está vindo daqui e aqui, a gente vai sombrear a esfera, igual aquele exemplo que eu mostrei. Então é como sombrear uma esfera mesmo, né? Se eu pensar que, se eu simplificar isso aqui, não tá uma esfera perfeita o rosto dele, mas é um formato mais de esfera mesmo. Então você vai sombrear igual. Então eu tô sempre pensando nessas formas. O meu não fica perfeito ainda porque eu não fiz tantos estudos assim. Mas é o suficiente. É aquele negócio de não precisa ser perfeito. Contanto que a gente compreenda e seja divertido o processo, principalmente para quem estiver começando. Se, né, for aos pouquinhos, já vai funcionar bastante para você.
sem criticar muito assim, né? Aos poucos você vai estudando, vai vendo o que você estava errando e vai corrigindo, sem pressão. O nariz também, né? Então eu sombreei aqui a parte do rostinho dele, essa parte aqui pensando nessa esfera maior, e o nariz é outra forminha, né? É outra pequena esfera também. Formato mais ovalado, na verdade. E o quanto de informação de sombra que você vai colocar é você que vai definir também. No caso aqui, que é um desenho bastante simplificado, eu não gosto de colocar muita coisa, para não carregar demais o desenho. E a borracha é a mesma coisa, tá? Eu tô usando a borracha o mesmo do brush. Eu consegui apagar assim com brush duro também. A gente pode colocar uma sombrinha aqui já. E essa parte aqui que tá pra trás dele, eu vou considerar que ela tá toda em sombra. Uma coisa que eu gosto de usar bastante ao meu favor quando eu tô fazendo esse estilo é usar a borracha. Então aqui no cabelo eu vou deixar ele todo mais escuro, porque eu quero destacar algumas mechinhas para dar uma sensação mais de volume. E para fazer esse destaque eu vou usar a borracha. Vai estar todo com uma cor mais escura e a cor base que eu tinha deixado para ele vai ser esse destaque. E aí eu pego a borracha e eu vou fazendo umas linhazinhas assim, para dar a sensação de mechas. Vai depender de como é que você quer isso. E eu acho que é isso que a gente tem por aqui. Então, é interessante até nomear as camadas para você não se perder. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos já tentar colocar a cor dessa forma. Aqui no Photoshop, se eu travo com essa camadinha aqui, ó, de quadriculado, a gente trava o canal alfa. Então, a gente consegue colorir só dentro dessa camadinha aqui agora, né? Então, se eu colocar aqui uma amarela, eu vou colorir só dentro dessas formas que eu coloquei nessa camada específica. Então, a gente vai usar essa camadinha aqui travada, com o canal alfa travado. E aí eu vou escolher as cores que eu quero modificar pra gente finalizar essa parte. Então, o azulzinho, né, da roupa dele já tá pronto. Esse rosa aqui, essa cor aqui que eu escolhi. E você pode ir testando, né? O legal de fazer assim, depois você só se preocupa com qual a cor que você tá querendo colocar no desenho. Pode testar de forma mais fácil, né? Imagina se você fosse ficar colocando a cor até chegar lá o tempo todo alterando. Assim a gente já tá com a sombra no lugar e agora a gente só altera a cor. Aí vai tendo cuidado para aonde você tá passando, para não passar nas outras partes. Como tá tudo em uma camada só, aí você tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu posso destravar para voltar a fazer o que a gente estava fazendo, adicionar mais coisas. Eu quero fazer uma correçãozinha aqui, subindo mais essa sombra. Aí travo de novo. Escolho a cor e passo. Agora que a gente fez a sombra da forma, a gente pode colocar a sombra projetada também, que é essa sombra que um objeto projeta sobre alguma superfície. Vou deixar na tela para vocês um exemplo. E novamente eu preciso estar sempre na minha cabeça que da onde é que está vindo essa luz, que é isso que vai
te mostrar para onde é que está indo essa sombra. Então, eu vou separar aqui em outra camada também, vou criar uma nova camada aqui e vou fazer o mesmo processo. Alt, entre essa camada aqui, e ela já fica aqui também, né, restrita a nossa camada, lá de baixo. E aí eu vou fazer a sombra projetada, no mesmo esquema, vou escolher uma cor qualquer, e aí vou fazer a sombra nos locais. Eu não costumo usar tantas sombras projetadas, só em alguns lugares que eu acho mais importante. E eu gosto de separar as etapas nas camadas, porque aí depois eu não preciso ficar me preocupando se eu vou afetar a camada que já está tudo certinho, que é a nossa primeira sombra. Então eu deixo em camada separada para ter essa liberdade. Se eu quiser apagar tudo, deletar a camada dessa etapa e fazer de novo, a outra está preservada. Em alguns casos eu até não considero, às vezes podia estar até tendo uma sombra projetada aqui desse topetão dele no rosto. Mas como eu não queria dar muito essa sensação, eu tô pensando que a luz pode estar um pouquinho fora disso e não me dar tanta essa sombra. Não vou colocar muita informação aqui no rosto, né? Novamente porque eu não quero carregar tanto o desenho assim. E eu acho que desse ponto aqui tá bom pra gente. Aí, novamente, eu vou pegar, vou travar lá o canal alfa dessa camada que eu tô fazendo essa sombra e vou passar as cores que eu quero pra ela. E aí eu mudo também pro modo Multiply que eu esqueci. Então, Multiply, igual a outra. Em alguns pontos, como a gente está no modo Multiply, as coisas vão se sobrepor. Então você vê aqui que a gente vai ter sombra se sobrepondo aqui, ó. Aí para resolver isso, o que eu faço é apagar esse excesso, né? Eu posso apagar com a borracha, mas nem sempre pode ficar tão certinho. Ou eu posso selecionar nessa camada de baixo aqui, fazer a seleção toda, ir para a camada de cima e apagar esse excesso perfeitamente. Então aqui no Photoshop você pode selecionar o conteúdo de uma camada segurando o Ctrl e clicando na camada, aí ele seleciona tudo. Aí você pode ir para outra camada onde você quer apagar exatamente essa forma aqui e passar a borracha. Aí você consegue apagar certinho, né, esses limites. E aí a gente vai criar uma nova camada. Vamos fazer o mesmo esquema, Alt, entre uma camada e outra. E a gente cria essa máscara. E agora que a gente vai trazer uma variação de cor. Para isso, eu uso um brush diferente. Agora a gente vai usar um brush mais esfumaçadinho. Eu já vou deixar ele no meu brush, né? E na minha borracha também. Nada demais, todo programa também tem esses pincéis aqui mais básicos. Eu vou aumentar um pouco, é interessante quando você está sombreando desenho, principalmente com esse brush, né, tipo aerógrafo, que ele esteja maior para você não ficar dando muitas pequenas pinceladas que deixam o desenho com um aspecto muito pesado, muito manchado também. Então vou mudar aqui para o modo Multiply. Eu já vou deixar a camada aqui variação, deixar só variação, que é a variação de cor. E aí o que a gente vai fazer é pegar uma corzinha, por exemplo, aqui na roupa dele, em alguns pontos. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu pego a cor da roupa dele aqui, e aí eu vou pegar e vou descer aqui. Vou mais para a direita, que é mais saturado, e mais para baixo, que é mais escuro. Então eu escolho um tomzinho um pouquinho diferente dessa cor. É mais ou menos isso que eu faço ali. Então se a minha cor fosse aqui, eu ia com ela um pouquinho para a direita e um pouquinho mais para baixo, mais saturado e mais escuro. E aí eu consigo essa variação. Interessante, né? E outra coisa que você pode fazer também, além de ir para o mais saturado e para o mais escuro, é mudar um pouco a matiz aqui para um dos lados, né, que você quer. No caso aqui do azul, eu iria um pouquinho mais para o roxo.
E aí eu teria essa cor assim. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer. E eu não vou colocar em todo canto. Eu vou pegar só alguns cantos, né? Pra trazer essa variação. No rosto, principalmente, é muito interessante deixar... Eu gosto, né? Pelo menos, de deixar as bochechinhas um pouquinho mais rosadas. Então eu seleciono aqui a cor, né? Eu começo da cor da base, da pele dele. Aí eu vou deixar um pouquinho mais saturado, um pouquinho mais escuro. Eu vou testando, na verdade. Às vezes eu vou um pouco mais claro também, depende do que você tá fazendo. Eu vou deixar um pouco mais pro vermelho. E tem que lembrar que eu tô aqui no modo Multiply. Então, ó, aqui já não funcionaria tanto. Então, eu vou deixar mais claro. Talvez aqui. E tem que passar de levinho também. Aí você pode testar outra coisa. Se aqui não tá muito legal, eu vou lá pro rosa. Eu usaria outro modo pra fazer isso. Mas pra gente não ficar mudando tantos modos, e não confundir as coisas, isso aqui vai ser o suficiente. Então, ó, peguei uma corzinha aqui e vou passar bem de leve. Como a gente tá com um brush que tem a pressão habilitada, a gente consegue fazer isso. E para apagar também, às vezes ficou muito excesso, mas você só quer tirar um pouquinho, aí você tira. Então você já vê, ó, se eu desativar a camada e colocar, já dá um tonzinho mais interessante. Já deixa um desenho um pouquinho mais rico, em questão de cor. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a roupa. Para a roupa vai ficar um pouquinho mais fácil. Deixar aqui um pouco mais pro roxo. Se não conseguir ter tanto controle assim de deixar bem de levinho, você pode até alterar a opacidade do seu brush, deixar mais baixa. Aí você vai conseguir passar isso com menos intensidade, né? Eu vou passando aqui, ó, em algumas regiões. Eu não tô me preocupando se vai passar para o outro lado não, que daqui a pouco eu apago. Então, eu acho que é importante nessa etapa você não querer ficar restringindo algumas coisas, né? Se você não tem a seleção específica. Aqui no caso da roupa, eu não tenho uma seleção específica para roupa. Até poderia pegar aqui na cor base e selecionar com a varinha mágica, né? Então, eu voltaria aqui na camada e eu ia estar fazendo só dentro dela. Pode ser também, nesse caso a gente pode usar isso porque a gente tem cor chapada. Vamos fazer isso. Mas não precisaria se preocupar, né? Se você não tem como fazer. Você poderia passar bem livre, mesmo passando para as outras regiões, e depois você vai apagar só o que você não quer. Então, vou usar aqui para a gente agilizar. Vou esconder essas formiguinhas, esse tracejado, e agora sim eu vou passar essa variação. Eu gosto de passar isso aqui principalmente na parte onde não vai bater luz, né? Onde vai bater menos luz. Eu já trago também um pouquinho mais de tridimensionalidade. E preservo, né, a cor base que eu escolhi. Então, só em alguns pontos mesmo. Depois eu vou apagando o lugar que eu acho que exagerei. Aqui. E aí eu vou testando, desativando a camada e ativando. Nesse desativar e ativar, eu tô vendo que a bochechinha tá muito forte. Eu vou lá e corrijo. Tiro a seleção. Em outro lugar que eu vou fazer isso também é nessa parte aqui do cachecol. Deixar um pouquinho mais saturado, mais pro laranja. Selecionar também para facilitar o trabalho. Eu gosto de fazer isso porque não deixa aquele aspecto muito chapado, né? Apesar de que é a intenção. Mas eu sempre gosto de passar um brush esfumaçado também. Nas mãozinhas também é legal passar um tomzinho mais rosado, mais avermelhadinho, ou no nariz. E agora a gente já tem a variação da cor também. Para finalizar essa parte de variação de cor, eu vou fazer isso nos olhos e dentro do céu da boca também. São lugares muito pequenininhos, mas que fazem diferença. Qualquer detalhe dele, vou selecionar. Vou esconder o tracejado. Eu vou escolher um tom um pouquinho mais escuro aqui, mais saturado para dentro do céu da boca. É bem sutil. E para os olhos também. Vou deixar essa partezinha aqui de cima
pouquinho mais escura, para ter uma transiçãozinha. E pronto, a gente tem essa parte feita. Agora a gente vai criar uma nova camada para finalizar, que vão ser os detalhes. Aqui para os detalhes, eu vou adicionar uma textura em algumas partes. Para textura a gente pode usar uns brushes mais específicos, né, que ele já tem essa textura. Eu vou fazer aquele mesmo esquema da camada, né, já fiz aqui. E olha como é a textura dele. É bem legal, parece de tecido, alguma coisa parecida. Então isso é interessante. Pro efeito que eu queria dar aqui na roupinha dele. Eu vou selecionar as partes que eu quero colocar textura, só para facilitar mesmo. Eu não vou colocar em tanto canto, senão fica, né, nada destacado assim. Então se eu colocar só em algumas regiões, você consegue chamar atenção para aquilo, ao invés de você colocar em tudo. Para textura eu vou usar aqui essa cor, mas depois eu mudo. Só para eu enxergar o que eu tô fazendo. Eu não vou colocar em todo lugar, só em alguns pontos mesmo. Só umas pinceladas, senão fica tudo muito texturizado também. Aí você controla aí a intensidade com a sua caneta, caso você esteja utilizando uma mesa digitalizadora, como eu tô também. E na hora de apagar, eu vou mudar o brush para a mesma textura. Aqui eu fui testando os modos de camada também, ao invés de mudar a cor. E aí eu descobri que nesse divide, com esse marrom, funcionava para o que eu queria. Então, como a temática aqui é mais doces, me trouxe essa sensação com esse branquinho aqui, né? Então esse é um exemplo, né, de que você pode utilizar e testando aqui, né, passa uma cor e vai testando os modos de camada. Na descrição eu vou deixar até um link do Photoshop mostrando o que que faz, né, o que que faz cada um desses modos de camada que você vai encontrar em qualquer programa também. Não sei se em alguns tem mais ou menos essas informações aqui, desses modos de mesclagem, mas a maioria deles tem e você consegue encontrar na descrição lá de como é que funciona cada um deles. Para não precisar serem testes tão aleatórios também. E agora eu vou só equilibrar aqui mesmo. Apagar umas partes que eu acho que não precisa. E a gente também, agora que eu já adicionei essa parte da textura, vou até dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor. Então uma coisinha mais sutil mesmo. Acho que até exagerei em alguns pontos. Você pode ir ajustando, né, pra gente não enrolar tanto no vídeo, então deixa assim. E a gente vai adicionar também um brilho nos olhos, eu gosto bastante, só que para isso eu vou mudar o brush. Vamos voltar para os brushes básicos que a gente tem, né. Diminuir o tamanho e não vai funcionar essa camada porque ele tá nesse modo de divisão, então eu vou colocar esses detalhes em outra camada. Até dar um zoom mesmo, pra gente fazer o brilhinho. E aí, aqui uma coisa importante, né? Eu criei a camada aqui, mas eu automaticamente coloquei ela dentro aqui da nossa base do desenho, né? E não, ela tem que estar separada. Agora ela vai estar, para fazer esse brilhinho, vai estar em cima da nossa linha. É o que eu quero que aconteça. Aí a gente consegue fazer o brilhinho do olho dele. Você pode até adicionar em outros lugares, mas eu pelo menos não curto adicionar esse highlight em tanto lugar não. Pronto, agora sim. E para realmente, né, finalizar, tem duas coisinhas pra gente fazer ainda. Uma é que eu gosto de fazer uma sombra embaixo do desenho. Uma sombra para apoiar o personagem. Uma sombra projetada também. Então nada muito específico, mas é só para dar a sensação de... Nada muito correto, mas só para dar a sensação de que ele tá aqui apoiado no chão. E aí eu sempre estou usando a borracha para ajustar. É mais efetivo do que ficar tentando acertar só com o brush, né? Então você passa, segura, depois vai lapidando com a borracha. Então, temos uma base. Então fica embaixo de todas as camadas. Nem vou renomear ela.
E por fim, a gente vai pegar essa camada da linha que a gente tem do desenho e vai fazer aquele esquema, criar uma camada em cima, usar o Alt, né, no caso de quem estiver usando aqui Photoshop, e criar uma máscara de camada. Por quê? Porque a gente tem aqui uma linha em preto, só que esse desenho é mais vivo, né, mais coloridinho, e muitas vezes eu curto fazer linhas coloridas no desenho também, então vai ser muito útil aqui. No Photoshop, fazendo isso, a gente consegue colorir a linha do desenho agora. Então vai isso aqui, né, que a gente fez, essa máscara de recorte, vai colorir só dentro da linha também. Mas você poderia também usar a própria camada da linha e travar o canal alfa. Você vai conseguir a mesma coisa. A diferença é que aqui, se você alterar, aí se você quiser voltar pro preto, você vai ter que colorir de preto tudo de novo. E na outra camada não, né? Se você cria uma camada e coloca a máscara aqui, você pode fazer, e se der errado, você simplesmente pode apagar ela e pronto, você já tem ali o preto certinho, né? Então vou criar uma nova camada mesmo. E vou colorir a camada da linha. Basicamente, o que a gente vai ter aqui é, se eu tenho esse azul, eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro, mais saturado, e aí eu vou ter uma linha. Aí a intensidade, né, e qual vai ser esse tom de azul que você vai colocar, se for um azul que você quer, aí é você que vai escolher ali, né. Então é basicamente isso que eu vou fazer em todo o desenho. Eu já deixei as cores aqui que eu tinha escolhido antes, que eu já fiz esse desenho umas 3 vezes. E aí eu vou só passar. Aí aqui é legal usar o zoom. Eu tentei usar o mínimo possível para não ficar indo e voltando com a tela, né? Para ficar um pouquinho mais interessante para vocês assistirem. Mas no processo estou sempre dando zoom e voltando. Aí você consegue ver onde você está passando. Aí nessa parte não tem jeito. É passar com cuidado mesmo em cada parte. Aqui na coroa eu quero um tom bem escuro, mas eu não vou deixar preto, eu uso um marrom. Então, em nenhum lugar eu vou deixar preto, total. Talvez só para os olhos e sobrancelhas, aí não tem problema. E temos aí a nossa linha colorida também. Então, eu vou desativar essa camada da paleta. Se a gente desativar agora a nossa camada da linha, do que estava antes, né? A parte colorida, a gente vê que assim o desenho parece que tem um ar um pouquinho mais pesado. E não que seja ruim ou bom, né? Você pode... Isso aí depende da estética que você curte. Nesse caso aqui eu trouxe uma linha colorida para deixar um pouquinho mais suavizado, né? Uma coisa um pouco mais alegre, mais divertida, igual o personagem também. Então você tem que considerar alguns fatores aí antes de decidir uma coisa por uma coisa ou outra, né? Às vezes você decide só simplesmente por estética. Eu pelo menos gosto bastante disso aqui. Então, é isso aí. Lembre-se que você pode entrar no servidor para postar os seus desenhos, o link vai estar aqui na descrição. E deixa o like pra gente para apoiar aqui o canal a continuar trazendo novos vídeos como esse daqui. Até mais, aprendiz!